Existe um debate que, olha, esquenta qualquer roda de conversa sobre nutrição esportiva. A questão central é, para um atleta atingir o desempenho máximo, o que é melhor? Se encher de carboidratos ou cortar eles? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo no que a ciência de ponta tem a dizer sobre isso. Por décadas, essa pergunta dividiu atletas, técnicos, cientistas. Cada um tinha uma teoria, uma experiência pessoal. Mas e se, pela primeira vez, fosse possível espiar dentro do corpo de um atleta e ver em tempo real como cada tipo de combustível realmente funciona? E é exatamente isso que a tecnologia moderna está permitindo. O debate está saindo do campo da opinião e entrando no campo dos dados. Dados medidos minuto a minuto. E a peça-chave dessa revolução toda é um monitor contínuo de glicose, ou CGM. Pensa num medidor de combustível para o nosso corpo, só que um que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso dá uma visão sem precedentes de como a energia está sendo usada a cada instante. E foi justamente isso que um estudo recente fez. Pesquisadores pegaram ciclistas de elite, colocaram esses sensores neles e fizeram um teste direto um contra o outro. Então, vamos mergulhar nos detalhes para ver o que os corpos deles revelaram. Primeiro, vamos entender como essa luta foi organizada. Porque, para um resultado ser confiável, a disputa entre as dietas tem que ser totalmente justa. A metodologia aqui foi muito inteligente, o que chamam de desenho cruzado. O que isso quer dizer? Basicamente, cada um dos 15 ciclistas testou as duas dietas. Isso é genial, porque elimina as diferenças individuais, já que cada atleta é comparado com ele mesmo. É a forma mais justa possível de fazer essa comparação. E as dietas em si? Bom, a de alto carboidrato era exatamente o que o nome diz, mais de 5 gramas de carbo por quilo do atleta. Já a de baixo carboidrato restringia os carbos para menos de 26% da energia total. E aqui vem o detalhe crucial. Ambas tinham exatamente a mesma quantidade de calorias. A única diferença era de onde vinha a energia. Mas e como isso fica no prato? Vamos dar uma olhada. Na esquerda, a dieta rica em carboidratos. Pão no café, macarrão no almoço, mais pão no jantar. Já na direita, a low carb. Iogurte, peru, salada e só um pouquinho de pão integral. Fica bem nítido, né? São dois mundos completamente diferentes de alimentação. Ok, o cenário está montado. Com os ciclistas seguindo essas dietas à risca, o que será que aquele medidor de combustível revelou? O primeiro resultado foi cristalino. Olhando os dados, a gente vê uma tendência que não dá para negar. Quanto mais para a direita a gente vai no gráfico, ou seja, quanto mais carboidrato, mais para cima vão os pontos, que representam a glicose média. A mensagem é bem simples. Mais carboidrato na comida, mais açúcar no sangue. Para resumir, a dieta high carb significou mais açúcar no sangue no geral, com mais picos. Já a dieta low carb manteve o açúcar mais baixo e, talvez o mais importante, bem mais estável. Pensa na diferença entre um motor que fica acelerando e freando bruscamente e um que mantém uma velocidade constante, suave. Então, a primeira grande conclusão é essa. A dieta com poucos carboidratos levou a um controle de açúcar no sangue muito mais estável, sem aquela montanha-russa de altos e baixos. Mas se alguém acha que a dieta é a resposta final, calma lá. A história fica bem mais complexa, porque os dados mostraram que o exercício, por si só, tinha um poder ainda maior sobre o açúcar no sangue. E aqui vem a descoberta talvez mais surpreendente, direto do estudo. Durante o esforço físico, a intensidade foi o único fator que realmente importou para prever os níveis de glicose. Não foi a dieta, foi a intensidade. E os dados comprovam isso. Não importa se os pontos são verdes, da dieta low carb, ou laranjas, da high carb. A tendência é a mesma. Quanto mais intenso o exercício, mais a glicose sobe. O corpo simplesmente joga açúcar na corrente sanguínea para dar conta do recado, sem se importar com o que estava no prato. Só que o efeito do exercício não terminava quando o atleta saía da bicicleta, não. Tinha um efeito colateral fascinante, que só aparecia horas depois, enquanto eles estavam dormindo. Olha só que interessante isso. A linha vermelha, que é a glicose durante a noite depois de um treino, está sempre mais baixa que a linha azul, que é depois de um dia de descanso. O que isso quer dizer? Treinar hoje, baixo açúcar no sangue amanhã. O motivo provável é que, durante a noite, o corpo está trabalhando para reabastecer os estoques de energia dos músculos, puxando esse açúcar para fora da circulação. Então tá, depois de tudo isso, qual é o veredito? Alto ou baixo carboidrato? A resposta, como a ciência quase sempre mostra, não é um simples sim ou não. É algo muito, muito mais pessoal.
Porque, apesar de todas essas tendências gerais que a gente viu, o estudo encontrou um fator que foi mais importante que a dieta e até mais importante que o exercício. Uma variável que ofuscou todo o resto. E é isto aqui, uma variabilidade individual gigantesca. Cada par de barras nesse gráfico representa um atleta diferente. Vamos pegar o atleta S12, lá na esquerda. Para ele, a dieta low carb, a verde, resultou numa glicose bem mais baixa que a high carb. Agora, olha para o atleta S11, mais para a direita. Para ele, a dieta quase não fez diferença. Cada corpo reagiu de um jeito único. E por que essa diferença toda? Pode ser um monte de coisa. O nível de treinamento de cada um, o que eles comiam antes do estudo, ou simplesmente o metabolismo e a genética único de cada pessoa. É como se cada um tivesse uma impressão digital biológica. Isso nos leva à conclusão mais importante de todas. Simplesmente não existe uma dieta perfeita para todo mundo. O que funciona para um atleta de elite pode ser exatamente o contrário do que funciona para o colega do lado. A personalização não é mais um luxo, é uma necessidade. Isso deixa a gente com uma pergunta final para refletir. O futuro da nutrição esportiva é a busca por uma única melhor dieta para todos? Ou é a busca pela melhor dieta para uma única pessoa? Pelos dados, a resposta não parece estar num livro de regras, mas sim no espelho.